Olha, eu acho que ontem foi um marco histórico da história da República. E não necessariamente, quer dizer, por um lado foi bom, mas por outro lado foi ruim. Não importa quantas pessoas foram, se foram centenas de milhares, foram de milhares, mas, Anselmo, foi a primeira vez na história da República Brasileira que o povo vai às ruas, em capitais e em outras cidades, para pedir a não indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Por um lado, é bom, por causa da democracia, o povo está voltando na rua, o povo está exercendo a sua livre vontade, a sua livre expressão, seu livre direito de contestar uma instituição e pessoas dentro dessa instituição, mas, por outro lado, é ruim. Por quê? Porque que isso indica? Isso indica o que todo mundo já sabe de maneira muito clara, que o Supremo Tribunal Federal age como um órgão político, age como um partido político, pior, como um partido político que sistematicamente, de maneira não democrática, tem querido e feito, tem destruído, arruinado, censurado, perseguido, prendido adversários políticos. Não sou eu que estou dizendo. Quem diz é o próprio Barroso, quando ele diz que eles derrotaram o bolsonarismo. Eles, que não têm voto, que não deveriam agir como um partido político, derrotaram aquilo que eles acham que simboliza o conservadorismo brasileiro, que é o espectro político da maioria. O que é ser conservador? Que ser cristão, ser liberal, acreditar na família, acreditar em Deus, acreditar na família. Isso é a maioria do brasileiro que se personificou na presidência do Jair Bolsonaro, o primeiro conservador nato, real, de terra, dentro do Brasil. Então eles querem destruir isso, e para isso estão prendendo pessoas, torturando pessoas, que deixar uma pessoa presa até a sua própria morte é uma tortura sem o devido processo legal, sem julgamento, sendo que a PGR estava querendo soltar o próprio Clériston. E aí eu citei isso até ontem na manifestação de São Paulo, que foi preciso a desgraça, a infelicidade de um homem morrer para que se pudesse ressuscitar a ideia da democracia no Brasil, que é a ideia do povo na rua clamando pelos seus próprios direitos através da sua livre expressão. A indignação chegou ao teu ponto de você querer que um ministro, quer dizer, que um indicado não seja indicado pelo presidente. Por quê? Flávio Dino é um homem que afundou o Maranhão na miséria. Flávio Dino é o homem que deixou os índices de criminalidade no Brasil durante a sua gestão enquanto ministro da Justiça explodirem. A gente vê pessoas sendo assaltadas, violentadas, agredidas no meio da rua. Flávio Dino é o homem que abriu o Ministério da Justiça de portas abertas, sem metáfora, para uma traficante, uma esposa de um traficante, torturador, assassino, comandante de um dos maiores e piores facções criminosas de tráfico no Brasil, que é o Comando Vermelho. Flávio Dino é o homem que ameaçou e chantageou CEOs de redes sociais para que impusessem censura. Censura igual ele mesmo disse. Aqui impuseram durante o período eleitoral o próprio TSE, que é o puxadinho do STF, que impôs sanções, prisões, perseguições, como a gente bem sabe. E é esse homem que é aplaudido e acolhido pela maioria, claro, dos ministros ditadores do STF, para compor exatamente uma junta ditatorial. E é por isso que a população foi às ruas ontem para dizer não ao Flávio Dino. E os únicos ouvidos que podem barrar o Flávio Dino são os ouvidos dos eleitores, eleitores cristãos, eleitores conservadores, eleitores de direita, ou eleitores que têm algum tipo de princípio de consciência, porque um homem que candidato a ditador como o Flávio Dino vai podar, vai limitar os poderes do Senado. E se o Senado não reagir, vai virar simplesmente a casa da mãe Joana. Porque aí são tolhidos completamente das suas funções, assim como pessoas, jornalistas, cidadãos, influenciadores estão sendo tolhidos da sua opinião, eles vão ser tolhidos do poder. Agora, um sujeito que é senador, que se elegeu com voto conservador, cristão, que acredita em Deus, votar num comunista, um comunista que persegue cristãos pela tradição do comunismo, um comunista autoritário, que não tem tradição de democracia no comunismo, esse homem não merece ser chamado nem de conservador, nem de cristão e nem de consciente. Vai virar um capacho do senhor Flávio Dino enquanto candidato à ditatória que ele está. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.